Aí eu pergunto outra coisa. Coreia do Norte. Um povo que não tem o que comer. Isolado, cercado. Também, de repente, não tem só armas nucleares, não. Desenvolvem mísseis balísticos intercontinentais. Quem deu essa tecnologia? Não é? Então, assim, o que acontece? Você começa a olhar e tentar perceber quem é o verdadeiro jogador por trás desses países. Porque o verdadeiro jogador é o que deu a tecnologia. O verdadeiro jogador é aquele que armou esses dois países que não tinham condições de desenvolver essa tecnologia. É aquele que realmente tem interesse em produzir o conflito e colocar um certo equilíbrio em algumas situações. Muitas pessoas pensam assim em relação à Coreia do Norte. Foi a China que passou a tecnologia nuclear para a Coreia do Norte. Qual o interesse que a China teria em ter um país armado ao seu lado que ela não pode garantir a fidelidade? Como agora. A Coreia do Norte está fazendo aliança estratégica com a Rússia. Isso. Se fosse a China que armou ela, teria feito um gol contra, né? Porque ela não pode garantir a fidelidade da Coreia do Norte. Eu dei indicativos que descartaria a China, né? Na minha cabeça ficou a Rússia. Né? Não é. Não? Fala mais. Não é. É alguém totalmente insuspeito, no caso da Coreia do Norte. Alguém que não gosta, que tem mágoas, tem problemas dentro desse jogo e que tem uma aliança com o Ocidente puramente de momento. Uma hora dessa eu desenvolvo o raciocínio melhor. Tá bom? Mas não é nem China nem Rússia que armou a Coreia do Norte. Nenhum dos dois. Não precisa aprofundar, o senhor vai desenvolver o raciocínio depois. Mas você precisa ter a fidelidade que o cara vai startar de acordo com o teu interesse. Né? Então você tem que ter uma influência, muito grande, né? Ou ter os controles sobre o botão e não ser o controle dele. Você pensa que o controle é dele, mas o controle não é dele. Sim. É um sistema... Sistemas nucleares são sistemas de segurança, pelo menos em dupla. Não é uma pessoa só que starta. São 2, 3 pessoas diferentes, né? Que startam. E aí você talvez uma ou duas daquelas medidas de segurança não estejam exatamente sob o controle dos nacionais daquele país. Eu escutei, não lembro quem falou isso agora, e um ataque nuclear, você acaba passando por outro país, né? Espaço aéreo. Espaço aéreo. E aí, nesse momento, para atacar a Coreia do Norte, por exemplo, se você passar no espaço aéreo de uma outra nação, desenvolve também ali, naquele momento, a reação, né? Sim. E aí fica o... Quanto mais distante o alvo, a possibilidade de detecção e interceptação aumentam. Por isso que a ideia da OTAN foi ter bases na Ucrânia. Sim. Porque você não teria que passar pelo espaço aéreo de ninguém. E o submarino nuclear também, né? Se você disparar mísseis contra a Rússia a partir da Ucrânia, não tem espaço aéreo de ninguém. Ele já entra na Rússia e já vai direto ao alvo. Agora, se você dispara um míssil lá da Inglaterra, da França, por cima de quantos países ele tem que passar? Por isso a Rússia tem um enclave dentro da Europa, chamado Kaliningrado. É um enclave dentro da Europa, armado com armas nucleares. Inclusive agora, nesse momento, surgiram informações de deslocamento de tropas da Rússia para a Bielorrússia, que é um aliado da Rússia também, onde o Putin já implantou armas nucleares. Mas olha só como é que é. Dando um exemplo, voltando àquela questão que eu falei lá da Coreia do Norte. Né? A Rússia implantou armas nucleares na Bielorrússia, mas cujos controles estão ainda na mão dos russos, apesar de estar implantado na Bielorrússia. Mas o controle é russo. Olha só, uma outra questão muito clara, assim, Glauber. Estados Unidos coloca mísseis na Ucrânia e autoriza atacar a Rússia. Mísseis, né, de vários níveis de capacidade destrutiva e de alcance
dentro do território. Quando os Estados Unidos faz isso, qual foi o pensamento da Rússia? Então, se você pode colocar mísseis na minha fronteira e autorizar atacar o meu território, o que me impede de colocar mísseis também nos países que são seus inimigos e autorizar eles a te atacar com os meus mísseis? Então, sabe-se que a Rússia está entregando mísseis a vários países inimigos do Ocidente, incluindo o Irã, incluindo o Iêmen, quem sabe algum país na América Latina. Então, quando você aplica uma política, tem que imaginar o que pode acontecer no inverso seguindo a mesma regra. A Rússia resolveu entregar mísseis em vários países que são antagônicos ao Ocidente. E esses países poderão utilizá-lo também como o Ocidente autorizou a Ucrânia a usar. Olha como é que você começa a ter um quadro muito mais complexo. Porque quando houver vamos imaginar que num conflito o Irã ataque com mísseis russos. Você não pode atacar a Rússia. Quem atacou foi o Irã. Da mesma maneira que, se fosse assim, um ataque da Ucrânia ao território russo com mísseis americanos, sim, a Rússia atacaria os Estados Unidos, não é o caso. Então você começa a armar países com tecnologia e poder destrutivo do qual eles não dispunham antes. Agora você imagina, nós temos o caso do Iêmen, ali a entrada do Mar Vermelho, né? O comércio local a caminho do Canal de Suez diminuiu barbaramente. Porque os Houthis, que é uma milícia que controla a maior parte do Iêmen, começou a atacar os navios que passam ali com bandeiras de Israel, levando produtos. Eu já mostrei lá no canal que a Operação Guardião da Prosperidade, que foi capitaneada pelos Estados Unidos, mas com apoio da França, do Reino Unido, etc., mandaram navios de guerra para lá que não conseguiram vencer os Houthis, que é uma milícia no Iêmen, uma guerrilha paramilitar. Aí você fala assim, cara, como é que os Houthis conseguem afundar ou danificar navios lá no meio do mar? Claro que são com drones e mísseis que alguém deu. E eles não fabricam mísseis. Eles não fabricam drones. Eu vi um outro dia uma filmagem, eles montam um barco cheio de bombas por controle remoto. Eles já derrubaram drones americanos caríssimos. Isso. Como é que os Houthis, uma milícia, um grupo paramilitar no Iêmen, consegue confrontar Estados Unidos, Inglaterra e França no mar e ainda não foram vencidos? Então, essa é a grande questão. Nós estamos falando de uma guerra totalmente diferente daqueles que ainda estão pensando em termos de Primeira e Segunda Guerra Mundial. Vou voltar. Estados Unidos, Inglaterra e França não estão conseguindo vencer um grupo paramilitar guerrilheiro no Iêmen, uma das nações mais pobres do mundo. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal onde eu mostro que uma fragata francesa moderníssima teve que sair de lá, voltar, porque tinha acabado a sua munição e ela não conseguia combater mais os Houthis. E afundaram navios, afundaram um monte de embarcações. Então nós estamos num momento em que a tecnologia sendo oferecida e entregue para os aliados de uma parte e da outra tornam esses aliados, seja da Rússia e da China, seja os aliados da OTAN, um potencial destrutivo muito grande, que antes não tinha. Imagina antes você combater uma guerrilha. Ela não tinha míssil, ela não tinha drone. Sim. Entendeu? Então nós estamos num teatro de operações muito mais diversificado e com potencial destrutivo muito maior do que foi no passado. Compreender isto, compreender esse novo teatro de operações é essencial. Outra coisa importante, Glauber, a cultura ocidental é de mostrar. Então, os filmes de Hollywood são mostrando poderio, é mostrar a tecnologia, os porta-aviões com seus grupos de ataque, não sei o quê. Cultura asiática, principalmente a chinesa, é o inverso.
É ocultar. Sim. Ocultar o seu potencial para ter ao seu lado o fator surpresa na hora que você precisar. Não estou dizendo que a China tem um exército imbatível, não é isso. O exército chinês tem vários problemas grandes, né? Alguns analistas brincam até que é um tigre de papel, por causa de alguns problemas que eles têm. Por exemplo, eles têm pequena experiência de combate. O exército chinês não tem experiência de combate. Combate em grandes proporções e real, né? Isso faz uma diferença na hora do campo de batalha. Tanto que os chineses estão cooptando pilotos ocidentais para treinar os seus pilotos, porque eles não têm experiência de combate. Mas, ainda assim, é um cenário de guerra totalmente desafiador em relação aos que a gente viveu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, ou mesmo quando houve aquele bombardeio da Iugoslávia, que a OTAN bombardeou a Iugoslávia, quando a OTAN bombardeou a Líbia, quando a OTAN bombardeou o Iraque. Era supremacia aérea, bombardeio, e no chão já estava tudo destruído. Agora não é mais assim. Agora, todo esse movimento da China não é observado porque toda evolução militar é observada de alguma forma por conta Claro. dos GPS, essas coisas, né? Satélites, sistema de inteligência. Os satélites. Então, tanto esse movimento de orçamento, o governo americano está atento também por conta dos satélites, ele está observando, né? O movimento de tropa, a construção de navios, etc. Ele observou sempre isso. Só que ele nunca divulgou nada. E esse esse centro de inteligência, lá, Centro de Estudos Estratégicos, divulgou. Né? Porque, assim, muitas vezes, Glauber, a sensação de conforto que você precisa passar para a população supera a clareza de certos assuntos. Muitas vezes, você não quer causar alarme. E aí você começa a deixar as coisas como se elas não fossem tão relevantes como são. É aquilo que eu te falei. O canal Checkmate Global, ele incomoda. Ele incomoda porque ele tira as pessoas da zona de conforto. Eu estou falando da Rússia e da China desde 10 anos atrás. Eu estou falando de desdolarização no canal, o canal tem 4 anos e pouquinho, desde o início do canal. Quando o pessoal fala que desdolarização, que hoje é um tema corrente, mas que antes não era. Então é claro que isso chama atenção. Dá uma sensação assim, parece até que estão torcendo contra o Ocidente. Não é. É uma questão de análise fria, pragmática de resultado. Não é torcida. Né? Uma coisa é você perguntar para quem que você está torcendo. Isso é outro assunto. Agora, não. Vamos fazer uma análise fria do momento. É o que está aí. Há 3, 4 anos atrás, quando eu já falava da China, ninguém falava da China enquanto ameaça militar. Muito pouco. Nem no Pentágono. Né? Há 3, 4 anos atrás, eu falei das simulações de guerra, jogos de guerra, feitos pela Raytheon, que é um operador, que é uma grande empresa de defesa nos Estados Unidos, que já mostravam, naquela época, que uma guerra contra China e Rússia juntos, o Ocidente perderia. Há 3 anos atrás. Jogos de guerra que custaram milhões de dólares para serem criados. O que esses jogos de guerra mostram hoje? Então isso tudo tem que ser posto na mesa. Vou dar mais um exemplo, Glauber. Se houver um problema em Taiwan, os Estados Unidos não pode deslocar toda a marinha dele para lá. Porque tem o Mediterrâneo, né? Tem o Atlântico, tem outros lugares para cuidar. Vai deslocar 60, 70 navios para a costa da China. E 60, 70 navios vão brigar com 400, que é mais ou menos hoje a marinha chinesa. 400 sem contar guarda costeira e outras coisas. Vão enfrentar uma barragem de mísseis lançados do continente. O Estreito de Taiwan é pequenininho. Imagina uma frota que já esteja lá ou a caminho enfrentando uma barragem de mísseis e uma marinha do outro lado com 400 navios e você tem 70. Mas a qualidade da nossa tecnologia, etc., é bem superior. Os navios da marinha chinesa são todos novos.
tem 5, 10 anos, 15 anos. Nós temos navios aqui do Ocidente que tem para lá de 30, 40. Então, assim, você começa a olhar e você tem que pensar, por exemplo, os fuzileiros navais dos Estados Unidos estão reorganizando a sua doutrina em função de Taiwan. Eles estão tendo que refazer toda a doutrina deles de desembarque, de combate, para um cenário de guerra completamente diferente. Aqui não é desembarque na Normandia, não. Aqui vai ser diferente. Né? Você está ao alcance dos mísseis. A China criou ilhas artificiais, que são verdadeiros fortalezas. Ela colocou, aterrou e fez ilhas artificiais com armas. Então, existem barreiras no oceano, existem barreiras na parte profunda do oceano contra submarinos. Ela vem se preparando para esse cenário. Carece de experiência, mas está tendo tempo. Está tendo tempo para treinar, para se preparar, para simular. Né? Isso tudo conta. Tudo conta porque num cenário em que você vai ter que pegar a sua marinha, como a marinha dos Estados Unidos. Você pode somar a marinha dos Estados Unidos, mais a da Itália, mais da França, da Inglaterra. Não dá a Rússia e a China juntos. E você vai ter que espalhar isso em vários cenários. Um cenário no Índico, um cenário no Pacífico, um cenário no Mediterrâneo, outro no Atlântico. Como é que vai ser isso? Então, assim, não é uma situação hoje que a gente olhe e diga assim, está tranquilo, está confortável. E é algo que, se nós quisermos reverter, já deveria ter começado esse planejamento de reversão. Outro local, Glauber, que é uma área conflitada e disputada, é o espaço. Né? Quem tiver os melhores satélites, quem tiver o melhor monitoramento, vai poder controlar o que acontece aqui embaixo.